Já estamos de volta e vamos falar sobre economia com o Leandro Duarte. Muito boa noite para você, Leandro. Boa noite, Frank. A gente começa falando sobre a alimentação do cearense e isso remete à cesta básica que não para de subir. Pois é, Frank. Boa noite para você que acompanha o JTVC. Eu tenho dados de uma pesquisa nacional do DIEESE, que apontou que o consumidor de Fortaleza comprometeu no mês de março 56% do salário mínimo líquido só para comprar alimentação básica para uma pessoa adulta. O conjunto dos 12 produtos essenciais aqui na capital atingiu o preço mais alto do Nordeste. No mês passado, o valor da cesta básica aumentou em todas as capitais pesquisadas. No Brasil, Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo e Campo Grande lideraram as altas. São Paulo foi a capital onde a cesta apresentou o maior custo, de R$ 761 em março. Se a gente considerar somente o Nordeste, Fortaleza tem um valor da cesta mais alto, de R$ 635, ficando bem acima dos outros locais pesquisados. Com base na cesta mais cara registrada em São Paulo, o DIEESE calculou que o salário mínimo necessário para suprir as despesas de um trabalhador e de sua família seria de R$ 6.394 no mês de março, o que equivale a mais de 5 vezes o valor do salário mínimo em vigor no país, Frank. Está bem aquém, do salário mínimo atual. Como? Leandro, em tempos de carestia, descontos são sempre bem-vindos. E se tratando, então, de impostos? Aí é que é, né? Realmente a gente precisa economizar em tudo. E o contribuinte que quiser economizar um pouco tem até amanhã para pagar em cota única o IPTU com desconto. Quem explica melhor para a gente é o repórter Alisson Oliveira. Os contribuintes têm a oportunidade de pagar até amanhã o IPTU em cota única com 4% de desconto. O benefício tem prazo de vencimento no 5º dia útil de cada mês. É possível efetivar o pagamento por meio do boleto, imprimindo o documento de arrecadação municipal no site da Cefim. Quem não efetuou o pagamento nem poderá efetuar em cota única, ainda pode aderir ao parcelamento, mas lembrando que nós já temos parcelas vencidas dos meses de fevereiro, março e abril, que acumulam para pagamento até amanhã. Se perder esses prazos, aí passa a pagar encargos, juros e multa que encarecem o valor do tributo. O IPTU 2022 não sofreu nenhum reajuste na alíquota, tendo sido lançada apenas a correção do IPCA, como previsto em lei. Esse ano, o imposto em Fortaleza alcança um total de 801.116 imóveis. Desses, 139.772 estarão isentos do pagamento, o que beneficia principalmente os imóveis com valor venal até R$ 83.518,51. E o contribuinte que optar pelo pagamento parcelado pode fazer em até 11 vezes, com vencimento até o 5º dia útil de cada mês. Para maior comodidade do contribuinte, o atendimento está sendo feito online, por meio dos canais virtuais da Cefim, disponíveis no site. O atendimento presencial deverá ser realizado exclusivamente com o agendamento. No site da Cefim, você pode tirar o extrato do IPTU, tanto pelo número da inscrição, como pelo CPF ou CNPJ, se for pessoa física. Você consegue identificar se tem débito de anos anteriores, como é que está a situação desse ano, consegue comparar o valor de 2022 com 2021, identificar por que houve aumento, se não houve aumento de valores. Então, é uma informação bastante esclarecedora para o contribuinte. Leandro, se fala muito em economizar, mas tão importante quanto economizar é também saber como administrar o dinheiro. Verdade, Frank. Muitos economistas, inclusive, defendem a ideia da importância da educação financeira desde cedo. Mas, infelizmente, está sendo mais difícil para o brasileiro conseguir guardar aquele dinheirinho no fim do mês. A reportagem é de Leonardo Marinho. Nunca foi tão difícil pagar as contas básicas. Tá uma coisa suportável, porque tá cada vez mais que passa o dia, vai subindo. E o salário lá embaixo, né? Energia cara, gasolina lá no alto, supermercado então. A alimentação básica tá muito complicada, viu? Você vai no supermercado hoje, não tem... Você se assusta, né? Que é a Maria, principalmente fruta e verdura, tá um absurdo. Diante de um contexto em que a renda média do trabalhador brasileiro caiu e as contas subiram, como fazer aquela poupança todos os meses?
Se em 2019, quando a situação do país não estava tão difícil, uma pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do SPC constatou que 2 em cada 3 brasileiros não conseguiu poupar nada do salário ao final do mês, imagina agora. Não está dando nem para comprar o que a gente precisa. Mas ainda foi possível achar quem consegue. Minha prioridade sempre no começo do mês é sempre as contas. Depois disso, eu sempre sobro o dinheiro que eu faço as contas do que sobra e vou, de acordo com isso, vou para o meu lazer, para o meu esporte, para alguma coisinha. Para esse economista, falta ao brasileiro o hábito de poupar, mesmo em momentos difíceis. Nós não somos formados para ser poupadores. A gente não aprende isso em casa quando é criança, não aprende no colégio, no ensino fundamental, no ensino médio, não aprende na faculdade. Na verdade, a nossa cultura é a cultura do imediatismo. Então, o comportamento do indivíduo é que, na verdade, define a poupança, não quanto ele ganha, porque isso é uma questão comportamental. Ainda segundo o especialista, guardar 10% da renda todos os meses para uma emergência, um investimento ou mesmo uma viagem é possível e sem abrir mão do básico. Você consegue poupar? A grande questão é você definir o seu padrão. O que não nos ajuda a poupar e a gastar mais do que ganha são os elementos descartáveis que hoje povoam a nossa sociedade. É a famosa educação financeira que precisamos realmente colocar em prática cada vez mais na nossa rotina. E por hoje é só. Você conferiu as informações do seu bolso aqui no JTVC. Na sexta-feira voltaremos com mais. Muito obrigado pela atenção, uma boa noite a todos. Uma boa noite para você, Frank. Boa noite, Leandro. A gente se encontra.